Graça e paz da parte de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. Nós vamos meditar no Salmo 60 e eu convido você a reunir a família e passar a meditação desse Salmo comigo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui, reunidos, embora separados pelas circunstâncias, com os nossos corações cheios de saudade e tristeza de não podermos nos reunir e estarmos, ó Deus, em culto, adorando ao Senhor Deus com cânticos, numa grande congregação. Mas o Senhor nos dá, ó Pai, meditar na Tua palavra e ser em tudo enriquecido pela palavra da verdade que nos instrui e pode nos instruir e nos alimentar espiritualmente, estando nós nos nossos lares. Que o Senhor nos abençoe e fala a Tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Uma oração em tempos de guerra. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios do testemunho, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios da Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no Vale do Sal. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o Teu povo experimentar reveses e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que Te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os Teus amados sejam livres. Salva com a Tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa de minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois é vão o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Aqui temos, irmãos, um título comprido que nos ajuda a explicar o Salmo. Ao mestre da música sobre o lírio do testemunho, ou lírio da aliança. O Salmo 60, então, tem um maior título que qualquer outro salmo. E ele, então, como o Salmo 45, fala de lírios, que representa o guerreiro real em sua beleza, saindo para a guerra. Quando ele retorna, então, ele divide os despojos e dá testemunho à glória de Deus. O título histórico reflete os acontecimentos registrados em 2 Samuel 8 e também no primeiro livro das Crônicas 18. Livros históricos, no entanto, revelam apenas a conclusão das batalhas, a vitória. É no título desse salmo e nos salmos que Davi sugere contratempos ao longo do caminho que levou a esse resultado positivo. Observe também que, embora o título associe Joabe a essa vitória, 2 Samuel 8,13 cita Davi. O primeiro livro das Crônicas 18,12 cita Abisai. Davi era o rei, Joabe e Abisai, altos comandantes de seu exército. Por isso, o crédito da vitória poderia ser dado aos três, mas o crédito da vitória é dado no Salmo pelo salmista Davi a Deus. Ele está a ensinar os filhos de Israel. Ele registra os poderosos atos do Senhor para que pudéssemos, então, repeti-los aos ouvidos das gerações futuras. Então, nós devemos aprender alegremente o que a inspiração nos ensina de forma tão bonita, quando ele lutou e venceu os chefes das tribos dos arameus, que se reuniram e queriam vencer a Israel, mas foram derrotados. Quando Joabe voltou, pois ele tinha estado ocupado em outras frentes,
em outras regiões, e os inimigos de Israel se aproveitaram da ausência do exército de Israel diminuído. Então, quando então o Senhor, falando ao coração do salmista e o levando à oração e súplica, lá está de volta os seus generais Joabe e Abisai, e o destino da guerra então mudou. Graças a Deus. Feriu então 12.000 edomitas no Vale do Sal, mais do que estes derrotados, de acordo com 1 aos Crônicas 18:12, muito mais. Mas isso comemora apenas uma parte memorável do conflito. A batalha deve ter sido terrível, mas os resultados foram mesmo decisivos. E o poder do inimigo foi desfeito, e o Senhor recebeu um cântico do seu servo. O canto consiste aqui em 3 partes. Os versos 1 a 3 canta uma queixa. Os versos 4 a 8 são cânticos felizes, e os 9 a 12 cânticos de prece. Nós então os dividimos assim, conforme o sentido parece mudar. Vamos à exposição deste salmo, irmãos, mas até onde o Senhor Deus nos ajudar, né? E for possível para hoje. No verso 1 diz assim: ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado, ó, restabelece-nos. Então, neste momento, ocasião de uma derrota militar, o salmista lamenta a situação e pergunta a Deus por que ele havia rejeitado o seu povo. Essa é uma voz da comunidade. O salmo se dirige a Deus na primeira pessoa do plural. No entanto, no final do salmo, no verso 9, ouve-se a voz de uma pessoa, que é a voz do rei, que representa o povo e intercede. Uma oração, então, que se aplica muito às condições debilitadas da igreja hoje. Primeiramente, uma queixa. Quando rejeita o seu povo, Deus o deixa à mercê de seus inimigos. Era somente à luz da presença de Deus que o povo tinha algum motivo para ter confiança. Nós devemos meditar sempre no exame de consciência, encontrarmos ali ocasião para arrependimento nas horas de debilitação, nas horas de ameaça, nas horas de perigo real. Então, a igreja sempre lamenta a ausência do Espírito Santo quando lhe falta poder, e quando ela está espalhada, não podendo reunir para o culto solene da congregação, ela se sente então debilitada, e ela deve rogar a Deus e apresentar ao Senhor a sua queixa. E por que causa? Ora, algo desagradou a Deus. Talvez a negligência ou o pecado real é um assunto para um exame de consciência. Mas a cura é sempre a volta do Senhor para nós e a nossa para Ele. Em uma versão, aqui nós temos uma oração e uma expressão de fé: tu retornarás. Então, sempre temos esperança na presença do Senhor, na mão forte do Senhor, na vontade do Senhor. No verso 2, então, diz: abalaste a terra, fendeste-a, repara-lhes as brechas, pois ela ameaça ruir. Então, nós encontramos um ambiente de perturbação e uma oração e súplica. Israel havia sido derrotado porque Deus havia abandonado-o nas mãos do inimigo na batalha. A vitória militar só poderia ser alcançada com a ajuda de Deus. Por isso, Davi apela a ele, pedindo ajuda militar. E aí segue dizendo: fizeste o teu povo experimentar reveses. Ele tinha consciência de que o Senhor Deus os tinha abandonado. Talvez para que eles pudessem voltar para o Senhor e clamar ao Senhor. E é isto que eles fazem. Nos momentos de dificuldade, apresentam suas queixas e clamam ao Senhor. E ele no seu lamento diz: nos deste a beber vinho que atordoa. Que Deus então aflige seu povo severamente. E este símbolo
do cálice de vinho como um símbolo dos sofrimentos. A gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, na sua angústia no Getsemane, ele ora pedindo ao Pai que lhe afaste o cálice. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, a figura do cálice como uma figura da dor, da angústia, dos sofrimentos. De Cristo sem pecado algum. Mas nós devemos esperar que soframos, especialmente por causa dos nossos pecados. Tenha cuidado, se viver em pecado regaladamente no luxo e nos prazeres da carne, pois Deus castiga o filho a quem ama, mas quanto aos bastardos, não, eles vão se afundando no pecado e cairão no juízo final sem que possa ser levantado. Mas Israel poderia voltar-se para Deus e receber de Deus a restauração. E essa ilustração é empregada com frequência nos profetas. O vinho que causa surpresa é um purgante, é um tônico. O pecado espantoso seguido de um castigo espantoso, descobertas de corrupção da espiritualidade, dos terrores da ira divina e de espantosas depressões, tentações e conflitos. O cálice que faz uma nação cambalear é o cálice do julgamento. Jesus, no entanto, sorveu o cálice da ira de Deus até o fim em favor do seu povo, conforme Mateus 26, 39, os paralelos evangelhos, né? Então nós temos a confiança de que podemos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus, porque o cálice da ira de Deus foi sorvido todo, bebido todo por nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós tivéssemos acesso ao Pai pela fé, recebêssemos o perdão dos nossos pecados e a reconciliação em Cristo Jesus. Até aqui, nós continuamos então nesse estudo dos Salmos na próxima quinta-feira. Que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por este salmo maravilhoso. Continue falando a palavra do Senhor aos nossos corações, enquanto meditamos nos nossos lares, com os nossos familiares. Esteja conosco, Senhor, todos os dias e nos dá ânimo e fortaleza para o louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.